aqui já recebeu alguma notícia que parecia uma sentença contra a sua vida? Você já passou por isso em algum momento? Quem já sentiu que algo estava determinado contra você? Pastor, teve uma coisa que aconteceu na minha vida, no meu passado, na minha história, que parecia um troço, parecia que existia, toda hora que eu achava que ia, voltava, achava que ia, voltava, achava que ia e voltava, parecia que tudo estava travado na minha vida, na minha saúde, na minha casa, no meu trabalho. Algum momento que você tenha atravessado na sua vida, que recebeu uma notícia que parecia que era o fim do casamento, era o fim da sua empresa, talvez era o fim para a sua própria vida, um diagnóstico médico contrário. E a palavra de Deus, ela nos traz algumas orientações e algumas direções, e pensando e orando e buscando em Deus sobre o que eu poderia falar aqui nessa noite, eu voltei a minha atenção para aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 5, no versículo 16, no finalzinho do versículo 16, Tiago vai trazer uma afirmação, uma declaração poderosa demais. Tiago, ele vai afirmar que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode dizer isso comigo? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode declarar mais uma vez: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E essa palavra guiou essa mensagem dessa noite. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você possa ter iniciado esse ano de 2026 com um diagnóstico contrário, com uma informação desagradável, com uma notícia triste na sua casa, no meio da sua família ou no seu local de trabalho. Talvez as coisas parecem não ter começado muito boas para você nesse ano de 2026, mas eu quero ser como um profeta de Deus para você aqui nessa noite, declarar para você que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei com que ideia, com que expectativa você veio para essa Santa Ceia nessa noite, mas eu quero declarar para você que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Será que tem alguém para receber essa palavra nessa noite aqui? Eu quero destacar aqui algumas orações, não vai ser uma palavra textual, vai ser uma palavra temática. E o tema da minha mensagem nessa noite é: a oração que muda destinos, muda sentenças. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você aí? A oração que muda destinos, muda sentenças. E eu quero chamar a sua atenção para a oração lá do rei Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, vamos aproveitar que nós estamos numa noite de Santa Ceia, e eu quero destacar a oração do rei Ezequias. Para a gente ganhar tempo, eu vou já adiantar a leitura. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante, diz que naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, o filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. E ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como eu tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo,
antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi: eu ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, e depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. A palavra de Deus para o rei Ezequias era: põe em ordem a sua casa, porque certamente você vai morrer. Ezequias estava enfermo de uma doença mortal, e a palavra do profeta Isaías para ele é: não tem cura, você vai morrer, não tem jeito, não tem saída, não tem escapatória, é o fim, acabou, Ezequias, para você. Essa foi a palavra do homem de Deus, do profeta Isaías. A reação de Ezequias foi se desligar de tudo ao seu redor e orar ao Senhor. Ezequias, ele não foi brigar com Deus, ele não foi murmurar contra Deus, ele não foi sequer questionar a Deus. Ezequias, ele se vira para a parede. O que é isso? Ele se livra das distrações, daquilo que pudesse roubar ou tirar a sua atenção. Ele se livra das distrações e vai buscar a Deus. E muitas vezes, exatamente essa atitude que nós precisamos ter, nos livrar das distrações e buscar a Deus, totalmente a Deus. São distrações que roubam o nosso momento com Deus, são distrações que vêm roubar o meu relacionamento com Deus. Talvez você nesse ano de 2026, por ser um ano da oração, já se programou para orar mais, para buscar mais a Deus em oração, seja pela manhã, seja à noite, seja à tarde, ou seja pela madrugada. Mas você pode concordar comigo: quantas vezes as distrações roubaram o seu tempo? Quantas vezes você se programou para orar e o telefone tocou? Quantas vezes você se programou para orar e de repente algo te chamou a atenção na televisão? Quantas vezes você se programou para orar e você só foi ver uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp? Quantas vezes você se programou para orar, mas algo roubou a sua atenção, a sua prioridade? Aqui Ezequias, quando ele recebe aquela palavra do Senhor, ele se livra das distrações, ele não discute, ele não reclama, ele não entra em desespero, ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor. Se eu e você queremos viver uma vida de oração, uma oração que muda destino, uma oração que muda sentenças, nós precisamos nos livrar das distrações. Isso aqui fala sobre um isolamento intencional para buscar a Deus. Não foi por acaso, não foi aleatoriamente que Ezequias ele se vira para a parede e vai buscar a face de Deus. E a oração de Ezequias é que me chama a atenção. Ele vai virar para Deus, ele não vai brigar com Deus, ele não vai questionar Deus, ele vai falar: lembra, Senhor. Mas não que Deus estivesse se esquecido de alguma coisa, não. Aqui Ezequias ele está querendo chamar a atenção de Deus para o seu comportamento, para a sua atitude. Lembra, Senhor, de como eu tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, de como eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Pastor, o que significa essa oração de Ezequias? Significa que Ezequias está tomando posse de uma palavra profética de Deus dada ao seu servo Davi. Ezequias está orando a palavra de Deus, a mesma palavra que Salomão repete na oração da consagração do templo. Em 2 Crônicas capítulo 6, Salomão vai chamar a atenção de Deus para a promessa de Deus a Davi, quando ele vai dizer: jamais faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que os teus descendentes guardem o seu caminho para andarem na minha lei como tu andaste na minha presença. Não é Deus mudando de ideia, é Deus respondendo
respondendo dentro de um relacionamento da sua aliança, uma promessa, uma aliança que Deus havia feito com o rei Davi muitos anos antes, e agora Ezequias está falando: lembra, Senhor, porque eu tenho andado em fidelidade, sinceridade e integridade de coração. Lembra que eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Não é Deus mudando de ideia, é Deus reagindo à aliança que ele tinha feito com o seu servo Davi. A resposta de Deus para Ezequias é: eu ouvi a oração dele. O Senhor, Deus de teu pai Davi, ouviu a tua oração, a tua súplica e as tuas lágrimas. Antes de Isaías sair do pátio, Deus responde a oração de Ezequias. Significa que a oração não é apenas registrada, ela é ouvida e respondida imediatamente, porque a oração muda o curso quando está fundamentada em aliança e fidelidade a Deus. A sentença de morte para Ezequias agora é transformada. A resposta de Deus para Ezequias é: eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua súplica, eu vi as tuas lágrimas, e eu agora vou mudar a sentença. Eu vou curar você, e daqui a 3 dias você vai adorar na casa do Senhor. Eu quero declarar para você que recebeu um diagnóstico médico contrário, talvez você que tenha entrado aqui nessa noite sem esperança ou sem expectativa para um ano de 2026 de bênção e de vitória, a resposta do céu favorável para a sua vida, para a sua casa, para sua família. Eu acredito num Deus que muda a sentença, que muda diagnóstico, que muda o quadro médico para abençoar a sua vida. Se volte para Deus. Uma oração que muda destinos e muda sentenças. A oração do rei Ezequias estava sentenciado à morte, e não foi qualquer pessoa que declarou isso, não, foi o profeta Isaías. Dos grandes profetas do Antigo Testamento, um dos maiores profetas messiânicos, vai declarar: não tem jeito, vai morrer. Mas a atitude de Ezequias, a oração de Ezequias, o seu andar em fidelidade ao Senhor, trouxe ao seu favor a aliança que Deus havia feito com Davi. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi as tuas súplicas, eu vi as tuas lágrimas. Eu vou curar você. Esse quadro vai mudar, essa história não vai terminar assim, desse jeito, declara o Senhor sobre a vida de Ezequias. Uma oração que muda destinos, uma oração que muda sentenças. Em segundo lugar, eu posso destacar a oração de Daniel, em Daniel capítulo 6, se você quiser acompanhar. Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, momento em que Dário está para nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. Escolher 3 líderes que se destacassem. Um deles seria Daniel. E aqueles homens que seriam escolhidos, como eles não conseguiam encontrar nada que pudesse manchar a figura, a imagem de Daniel, quando eles não conseguiam encontrar nada que pudessem denegrir a figura de Daniel, a palavra de Deus diz no versículo 3 que Daniel possuía um espírito excelente, um espírito de sabedoria, de graça, de discernimento. Existia qualidades extraordinárias na vida de Daniel. A Bíblia vai dizer no versículo 4 que Daniel era extremamente fiel. Qualidades de um homem excelente. No versículo 5, os homens que quiseram acusar Daniel, eles declararam: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciar esse Daniel. Não existia brecha, não existia erro, não existia falhas na vida daquele homem, na vida daquele grande homem de Deus. O que eles fazem? Induzem o rei a assinar um decreto que nenhuma pessoa pudesse pedir nada a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem, a não ser ao rei Dário, e que o rei Dário assinasse aquele decreto.
Rei Dário, envolvido por aquela conversa, ele assina o decreto, e a lei dos medos e persas, ela não podia ser revogada de maneira alguma. Sabendo disso, sabendo que o decreto havia sido assinado e desfavorável para Daniel, talvez se fosse eu, talvez, eu vou falar só de mim, vou falar de você não, vou te dar um desconto hoje, vou falar só de mim. Talvez se fosse eu, Anderson, talvez eu fosse para minha casa, fechasse a minha porta, fechasse tudo, e eu vou ter a minha vida de oração dentro do meu quarto, tudo fechado, escondido. Mas Daniel diz no versículo 10, que Daniel ele vai para casa, ele entra no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas ficavam viradas para Jerusalém, e ali ele ora como ele costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Daniel ele não começou a orar porque o rei assinou um decreto. Daniel ele não começou a orar porque o decreto era desfavorável. Daniel ele não começou uma vida de oração porque ele estava sendo perseguido no seu local de trabalho. Daniel não iniciou a oração porque estava se sentindo amedrontado. A vida de oração de Daniel, diz o versículo 10, como ele costumava fazer cotidianamente, diariamente, 3 vezes ao dia, entrava em casa, entrava no seu quarto, subia no andar superior, abria as janelas voltadas para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Daniel não fez campanha contra o decreto, Daniel ele continuou orando. Então Deus não muda o decreto. O que Deus faz? Deus muda o resultado. A mesma oração que levou Daniel para a cova dos leões foi a mesma oração que tirou Daniel da cova dos leões, porque muitas vezes a oração não vai mudar o decreto, mas a oração vai mudar o resultado daquilo que aconteceria com você. Tem coisas que a oração não vai impedir de acontecer, mas vai impedir que elas destruam você. As pessoas que tramaram contra Daniel foram lançadas na cova dos leões, e aí o rei Dário fez um novo decreto, onde todos aqueles deveriam temer ao Deus de Daniel, porque ele era o Deus vivo. O que eu e você precisamos entender é que uma vida de oração muitas vezes não vai nos livrar, não vai impedir de que algo mal aconteça com a gente, mas vai impedir que essas coisas te destruam, que acabe com a sua vida, que acabe com a sua casa, que acabe com a sua família. Por quê? Porque a mesma oração que levou Daniel para a cova foi a mesma oração que tirou Daniel da cova, porque a oração muda destinos e muda sentenças. Deus não mudou o decreto. E muitas vezes a nossa oração é para que Deus mude o decreto, mas Deus não mudou o decreto. O decreto estava valendo. Deus não livrou, como os evangelistas gostam de falar, né? Deus não vai te livrar da cova, vai te livrar na cova. Deus não livrou Daniel do decreto do rei. Não, ele teve que passar. Mas o que Deus mudou? Deus mudou o resultado. Porque onde esperavam a derrota de Daniel, ele sai vitorioso. Onde esperavam a morte de Daniel, ele sai com vida. Onde esperavam a vergonha de Daniel, o fracasso de Daniel, ele sai vitorioso e honrado daquele lugar. E as pessoas que tramaram contra ele são envergonhadas e destruídas. Eu aprendo com a palavra de Deus que a oração que muda destino, muda sentenças. Se estão se levantando contra você no seu local de trabalho, você não precisa fazer oração de vingança. Você não precisa fazer oração para que Deus destrua seus inimigos, não. Basta você manter a sua vida de oração. Vai ter livramento de Deus. Deus vai guardar você. Deus vai proteger você. Deus vai promover você. E aqueles inimigos que se levantaram para destruir você, envergonhar você, serão humilhados, serão envergonhados, e o nome do Senhor será exaltado naquele lugar. Porque orações que mudam destinos, mudam sentenças.
Em terceiro lugar, que outro exemplo de oração eu posso aprender para trazer lições para a minha vida, pastor? 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, a oração de uma mulher estéril, que não possuía filhos. A história de Ana você conhece. Diz o texto que todos os anos ela subia a Siló para adorar, o lugar da adoração. Mas diz o texto do versículo 1 ao versículo 6, que era o Senhor que a tinha deixado estéril. A esterilidade naquele tempo era como uma maldição para aquela família. Uma família, um casal não possuir filhos, você já ouviu diversas vezes desse altar aqui? Um casal, uma família não possuir filhos, era uma maldição, era como um traje, era como que aquela mulher fosse amaldiçoada, aquela casa fosse amaldiçoada. Os filhos eram vistos como a bênção do Senhor sobre aquele lar. A sua rival Penina humilhava ela constantemente. Engraçado, Deus acrescentava filhos a Penina. No relacionamento do marido, Eucana, Penina e Ana. Eucana oferecia porções dobradas para Ana, mas aquilo não alegrava o coração dela, porque nada para uma mulher substitui a presença de um filho, de uma criança, nascido do seu ventre. Ela era humilhada, ela era envergonhada, e diz o texto que todos os anos ela subia a Siló para adorar, e quando eles estavam subindo, a Penina constantemente a irritava. O que traz isso de ensinamento para mim? As frustrações que nós atravessamos na nossa vida. Ela estava indo para a casa do Senhor, mas mesmo assim estava frustrada. E isso quantas vezes se mistura ou se confunde com a nossa história. De alguém que talvez tenha entrado aqui, que talvez esteja passando por um momento de frustração. Você vem para a igreja, culto após culto, evento após evento, quinta da vitória após quinta da vitória, campanha após campanha, domingo após domingo, celebração de ceia, e está aqui na casa do Senhor, e adorando, e sendo fiel, e buscando a Deus, e se consagrando a Deus, mas isso não impede você de viver frustrações. Ana é essa história. A história de Ana, ela se assemelha a algumas pessoas que atravessam momentos de frustração na sua vida. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, vai dizer que Ana, ela vivia solitária, chorando e sem comer. O que isso diz? Traz para mim um exemplo de amargura de alma, tristeza profunda. Você não tem fome, você não tem prazer, você não tem alegria, você quer viver isolado, você quer viver separado, você não quer muita conversa, você não quer muito diálogo. Por quê? Porque a tristeza está consumindo o seu ser. Ana era um exemplo desse. Mas eu vim falar sobre nessa noite, sobre uma oração que muda destinos e muda sentenças. Chegou um dia em que Ana decidiu transformar a sua dor em oração. E a oração muda Ana antes de mudar o ventre de Ana. A oração de Ana era: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para a tua casa. Se o Senhor me presentear e me abençoar com uma criança, eu vou oferecer ele para a tua casa, para a sua presença, todos os dias da sua vida. Não vai passar navalha sobre a sua cabeça, não vai beber bebida forte, ele será consagrado ao Senhor. A oração muda Ana antes de mudar o ventre de Ana. O resultado dessa oração, nasce Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel. E Samuel, ele vai inaugurar a transição dos juízes para a monarquia, vai ungir os 2 primeiros reis de Israel. A reforma espiritual que precisava acontecer em Israel começa a acontecer a partir de Samuel. O resultado da oração de Ana alterou a estrutura política e espiritual de Israel, porque a oração muda destinos e muda sentenças. Ele faz de uma mulher estéril gerar e ser mãe de filho, e não apenas um filho qualquer, mas um sacerdote, um juiz e um profeta.
Eu não sei com que quadro de esterilidade você tem entrado nessa igreja ano após ano. Eu não sei com que quadro de frustração ou de amargura você tem entrado por essa porta ano após anos. Mas eu quero declarar para você, na autoridade do nome de Jesus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se prepare, Devec Natal, para viver um ano de coisas extraordinárias da parte de Deus. Se prepare para viver maravilhas extraordinárias da parte de Deus. Aquilo que você orava por anos, milagres acontecerão, portas serão abertas, transformação na sua casa, na sua família, no meio dos seus familiares, parentes e amigos. Coisas extraordinárias vão acontecer, porque a oração muda destinos e muda sentenças. Eu acredito, resultado da oração de Ana, ela só pedia um filho, e o resultado foi alterar a estrutura política e espiritual de Israel. Deus levanta aquele menino, filho daquela mulher que era conhecido como estéril. Deus levanta aquele menino para se tornar um sacerdote, um juiz e um profeta em Israel. Profeta Samuel. Em quarto lugar, o que eu aprendo através de uma vida de oração? Quando nós vamos lá para Atos, no capítulo 12. Atos capítulo 12 é a oração da igreja por Pedro. Atos capítulo 12 é o momento em que o rei Herodes já havia matado a Tiago. Viu que os judeus se animaram, se empolgaram. Ele viu que ganhou ponto com a elite religiosa de Israel. Ele decide lançar Pedro na prisão. Pedro está preso sobre as ordens de Herodes. E no contexto político, isso era uma perseguição estratégica para agradar os judeus, para ganhar ponto com os judeus. Em contrapartida, a igreja do outro lado dessa disputa não tinha nenhum poder político, não tinha nenhuma influência militar, não contava com o apoio da elite religiosa de Israel, muito pelo contrário. Pedro está preso, acorrentado, aprisionado. A sentença é: quando passar as festas, vai morrer. A sentença é: não tem saída, não tem escapatória, vai morrer. Mais um sentenciado à morte, mais um sem expectativa de vida, mais um com os dias contados para morrer. Mas o mesmo texto de Atos capítulo 12 que diz que Pedro estava preso, sem esperança, sem expectativa, algemado entre dois soldados, é o mesmo texto que diz que a igreja fazia contínuas orações pela vida de Pedro. É o mesmo texto que diz que a igreja estava orando. Herodes estava dizendo: vai matar, mas a igreja estava orando. Herodes dizia: não tem mais saída, é o próximo da lista, mas a igreja estava orando. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã que entrou aqui nessa noite: não tenha medo, não se assuste, não se apavore se vierem contra você, se levantarem contra você com diagnóstico médico de morte, com diagnóstico médico contrário, se vierem com uma sentença desfavorável contra a sua vida, contra a sua casa. Nesse ano de 2026 nós estamos nos levantando para guerrear em oração. Enquanto a igreja está orando, alguma coisa está acontecendo. Enquanto alguém está se levantando em oração, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque enquanto a igreja orava, Deus enviava um anjo naquela prisão. Enquanto a igreja orava, o anjo estava acordando a Pedro. Enquanto a igreja orava, as correntes caíam. Enquanto a igreja orava, Pedro estava colocando a roupa, a sandália, a capa. A igreja não sabia, mas ela estava orando. Enquanto a igreja orava, Pedro estava passando pelos guardas. Enquanto a igreja orava, o portão de ferro se abria. Enquanto a igreja orava, aquilo que estava preso, sentenciado
sentenciado à morte, ela é liberto e sentenciado a uma vida de bênção. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, a oração ela não altera o caráter de Deus, mas ela ativa as promessas que estavam condicionadas à oração. Por quê, pastor? Porque Deus decretou que certas mudanças só aconteceriam se alguém dobrasse os seus joelhos e estivesse em oração. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Segundo Crônicas, capítulo 7, a resposta de Deus para a oração de Salomão: eu vou fechar o céu, eu vou mandar os inimigos, se vocês se afastarem da minha presença, se vocês abandonarem a minha casa, se vocês desviarem o olhar de mim, eu vou fechar os céus, não vai ter chuva, eu vou mandar perseguição. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem decretos e mudanças que só acontecem quando eu e você nos dobramos em oração. Oração que muda destinos, oração que muda sentenças. Estava sentenciado à morte, mas a igreja fazia constante oração. Estava sentenciado ao fracasso, mas a igreja estava fazendo constante oração. Estava dizendo que não tinha mais jeito, já tinha saído de casa, já tinha decretado falência, mas a igreja se levantou em oração. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não, o evangelho não é um mar de rosas, não é não. Não, o evangelho não é sombra e água fresca, não é não. Mas tem um Deus no céu que te guarda, tem um Deus no céu que vela em fazer cumprir a sua palavra, tem um Deus no céu que tem prazer em abençoar você, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Se prepare, Advec Natal, para viver um tempo de coisas extraordinárias através da oração. Quinto e último lugar, já porque no final nós vamos orar antes da ceia. A maior oração de todas. Existe, pastor? Existe? Oxe. Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 44. É Ele mesmo. É Ele mesmo. Jesus no Getsemane, a maior oração de todas. Amargurado, sendo pressionado, 100% homem, mas 100% Deus. Getsemane, uma outra mensagem já disse aqui, com certeza você já ouviu sobre isso. Significa prensa de azeite ou lagar de azeite. Ali não está apenas um homem orando, ali está o Cristo, o prometido, decidindo o destino da humanidade. No Éden, o primeiro Adão escolheu a sua vontade e a humanidade foi sentenciada. No Getsemane, o último Adão, ele escolhe a vontade do Pai e a humanidade foi redimida. A maior oração de todas, a oração de Jesus no Getsemane. Quando nós vamos para o texto, nós vamos ver que ele estava sofrendo de dor extrema, tristeza mortal, angústia. Só os seus discípulos mais próximos viram a sua dor e a sua angústia. João vai relatar que no extremo de dor e de angústia, seu suor eram como gotas de sangue. A oração de Jesus foi: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus, ele não estava
com medo da cruz. Não era o medo da cruz que assustava Jesus, que o impulsionou a fazer essa oração. Não, pastor, não. O cálice, na linguagem profética do Antigo Testamento, simbolizava a ira divina. Jesus não tem medo da cruz. Ele está diante da separação causada pelo pecado, os meus e os seus pecados. Com medo da cruz? Não. Mas sentindo a separação que o desligar do Pai. A oração dele era: Pai, se possível for, se houver um outro caminho, se houver outro meio, se tiver uma outra saída, passa de mim esse cálice. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 9: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Não era a cruz que assustava Jesus, era o cálice que ele estava se preparando. Mas ele não termina a sua oração assim. A oração de Jesus é: mas antes, não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade. A oração não removeu a cruz, mas fortaleceu a Cristo para cumprir a sua missão até o fim. A oração não mudou o destino de Jesus. Pastor, mas o tema da oração não é uma oração, o tema da mensagem não é a oração que muda destinos. Muda, calma aí. A oração não mudou o destino de Jesus, mudou a sua disposição e firmou o propósito, mas mudou o destino de toda a humanidade. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 11: e ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. A oração de Jesus não mudou o destino dele, mas a oração dele deu força para que o destino de toda a humanidade fosse mudada e transformada. A sentença contra a minha vida e contra a sua vida foi cravada naquela cruz do Calvário. Aqueles principados e potestades ele dissipou, ele expôs publicamente. Eu aprendo com a palavra de Deus que existem orações que mudam circunstâncias, como a oração de Ezequias. A oração de Daniel me ensina que a oração muda resultados. A oração de Ana me ensina que a oração muda gerações. A oração da igreja por Pedro me ensina que a oração ela quebra cadeias e transforma aquilo que estava preso naquilo que agora vive em liberdade. Mas as orações mais poderosas são as orações que mudam você para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. A oração de Jesus no Getsemane não mudou o resultado da cruz, mas mudou o destino de toda a humanidade. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que entrou aqui nessa noite, nesse momento da celebração da ceia, não é um momento de derrota, não é um momento de medo, não é um momento de vergonha, não é um momento de fracasso, é a maior vitória conquistada na cruz pela minha vida e pela sua vida, porque a sentença de morte que estava registrado desfavorável a mim, desfavorável a você, foi rasgada e cravada na cruz pelo sacrifício de Jesus. A oração de Jesus no Getsemane não mudou o seu destino, mas mudou o destino de toda a humanidade. Tome posse dessa palavra nessa noite, receba essa palavra nessa noite, porque a oração ela muda destinos e ela muda sentenças. Eu queria pedir para você ficar de pé nessa noite no nome de Jesus. Queria pedir para você dar a mão para essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos levantar um clamor nessa noite. Eu creio no poder da oração. O primeiro texto que eu citei aqui para você foi de Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Nós estamos nos levantando nesse ano em oração. Eu não sei se você tem se levantado em oração na sua casa. Eu espero que você esteja se levantando em oração na sua casa, no meio da sua família, aqui na igreja, no seu local de trabalho, onde você vive, no ambiente que você vive, porque só vamos ter resultados se nos voltarmos para a oração. Amém, queridos? Eu queria que nesse momento você apresentasse ao Senhor suas causas, sua família, sua empresa, seus negócios, seus parentes, aquele que está afastado, aquilo que precisa de um milagre, de uma resposta de Deus. Nós ouvimos nessa noite uma palavra falando que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orações mudam destinos e mudam sentenças. Eu acredito que Deus pode mudar a história da sua casa. Eu acredito que Deus pode mudar a história da sua família. Eu acredito que Deus pode mudar essa área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta, que precisa de uma intervenção de Deus. Talvez você se esforçando não consiga mudar isso. Talvez essa pessoa de influência que você conhece não consegue mudar isso, mas existe um Deus no céu que ainda responde a oração de uma pessoa aqui nessa noite. Você concorda comigo? Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Pai, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, nós nos levantamos em oração nessa noite. Pai, nós apresentamos as nossas causas diante de Ti, nós acreditamos no que diz a Tua palavra, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós vimos aqui, Senhor Deus, exemplos de homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias através da oração, que tiveram a sua história de vida transformada e mudada. Aquele que recebeu uma sentença de morte, ele pôde ter o milagre da vida. Aquela mulher, ó Deus, que vivia estéril, ela pôde ser mãe de filhos. Aquele homem que foi sentenciado à cova dos leões, ele foi liberto da cova dos leões. Aquele homem que estava preso, condenado à morte, ele foi livre de uma forma miraculosa. Oh Pai, o Teu Filho amado cumpriu o Teu propósito na cruz do Calvário, trazendo redenção para toda a humanidade. Nós acreditamos no poder da oração. Pai, em nome de Jesus, responde a oração do Teu povo, responde a oração da Tua igreja nessa noite. Oh Pai, no nome de Jesus, chega com a Tua cura em nossos lares, nossa casa, nossa família. Repreende, ó Deus, toda doença, toda enfermidade, todo câncer, todo nódulo, doença no sangue, nos órgãos, nos ossos, ó Deus, na cabeça, na mente, no coração. Em nome de Jesus, Senhor, responde a oração da Tua igreja, faz um milagre, faz um rebuliço no meio do Teu povo. Deus, reverte causas na justiça favoráveis ao Teu povo. Traz aquele que está afastado, traz aquele que está distante da Tua casa e da Tua presença. Que haja salvação nos nossos lares, que haja transformação nos nossos lares, que haja, Senhor Deus, libertação nos nossos lares, e que o Teu nome seja exaltado. Que esse ano de 2026 seja um ano de coisas extraordinárias. Oh Pai, no nome de Jesus, faz a Tua obra no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome. E a igreja que concorda diz...